Olá, olá! Meu nome é Marina Paiva, eu sou professora de matemática e bem-vindos à unidade 1. Nessa primeira unidade, como eu havia dito no vídeo anterior, a gente vai ter um livrinho que vai ser o norte do estudo de vocês. É muito importante que vocês leiam o livro antes de fazer as atividades, porque senão as atividades vão ficar muito sem sentido, né? Então não esqueçam de ler o livro, ele tá bem pequenininho esse primeiro. E aí dentro dele a gente tem algum intercalado, né, assuntos de física e de matemática. O segundo tópico, ele é de matemática e ele é a base da nossa unidade 1, que é sobre as operações. Ah, Marina, mas eu sei mexer com as operações e tal. Tudo ótimo, então esse vai ser um ótimo começo, um ótimo primeiro capítulo, né, primeira unidade. Então vamos só relembrar algumas coisinhas. A gente vai trabalhar nessa primeira unidade as 4 operações básicas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. De que modo? Lembrando algumas coisas importantes. A adição, ela vai agrupar números, né? Lembrando que a gente tem, o que a gente utiliza é o sistema de numeração decimal, ou seja, a cada 10 unidades iguais, meio que a gente muda de casa. Então, todas as vezes que vocês forem somar no papelzinho, né, colocar os números um embaixo do outro, respeitando principalmente as unidades. Então você vai colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, caso tenha, né? E aí você vai fazendo sempre essa soma, primeiras unidades, somou algo maior que 10, passa para a dezena e assim sucessivamente, beleza? Quando forem exercícios de subtração, a gente respeita também essa regrinha das unidades, dezenas, centenas, sucessivamente. Lembrando que se o número de cima for menor que o de baixo, a gente tem que pegar emprestado com o anterior, né? Eu acho que vocês lembram dessas coisinhas. E aí, ir fazendo as operações. Tá, Marina, mas e se eu não for fazer na mão? Como é que essa daí é uma grande dificuldade minha? Sim, é uma grande dificuldade de muita gente. Então, olha só, uma dica que eu dou tenta fazer uma associação dos números sempre com créditos e dívidas, porque a gente tem uma facilidade maior em lidar com dinheiro, né? De pensar assim. Então, por exemplo, se eu estou somando 2 mais 5, eu tenho 2 e eu tenho 5, os dois são positivos, 2 mais 5, 7, ok. E se for mais 2 menos 5? Então, calma, deixa eu pensar. Eu tenho 2 positivo e esse menos 5 representa que eu estou devendo 5. Então, se eu for pegar esses dois para quitar parte da minha dívida, eu vou ainda continuar devendo 3. Por isso, o resultado vai ser negativo. Vai ser menos 3, beleza? E se for menos 2 mais 5? Calma, deixa eu pensar. Menos 2 quer dizer que eu estou devendo 2 e mais 5 quer dizer que eu tenho 5. Então, eu vou poder pegar esse 5, pagar 2 que eu estou devendo e ainda ficar com 3. Então, nesse caso, o resultado é positivo 3. Então, tem gente que costuma falar assim, conserva o sinal do maior. Beleza, isso vale para somas e subtrações, ok? A terceira operação que a gente estuda, básica, né, é a multiplicação. A multiplicação, ela é representada, quando a gente está no fundamental, normalmente ela é representada por um xizinho, mas quando a gente entra no ensino médio, a gente costuma usar ou um pontinho, ou até mesmo, se eu tiver com parênteses, eu nem uso nada assim, sabe? Eu tô vendo ali um pontinho, eu tô vendo uma multiplicação que só os inteligentes podem ver. E como você é inteligente, você vai ver também. Então, a ideia é a seguinte, a multiplicação não é a mesma coisa que soma. Eu vou, na verdade, ela é uma consequência da soma. É como se eu fosse fazer várias somas de uma só vez, né? Então, tipo, 2 vezes o 3 quer dizer que eu vou somar o 2 com ele mesmo 3 vezes. Então, eu vou fazer 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Por isso que 2 vezes 3 é 6. Só que mais do que isso, a multiplicação a gente tem que tomar cuidado também com o sinal, de novo. Só que eu não vou usar aquela mesma regrinha que eu já falei. Eu vou usar aquela regrinha que vocês já estudaram também do mais com mais, dá mais. Mais com menos, dá menos. Menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Ou seja, sinais iguais na multiplicação vão gerar um resultado positivo. E sinais diferentes na multiplicação vão gerar um resultado negativo. Não esquece disso, por favor. Ok. E aí, o que a gente tem que saber além disso, né? Que
o que é legal, o que eu gosto de trazer nessa parte da multiplicação? Esquece o sinal. Primeiro olha os números. Então, se eu vou fazer, por exemplo, 2 vezes o 3, eu vou fazer 6. Aí, se eu tiver outros sinais, aí eu vou me preocupar, né? Então, 2 vezes o menos 3. Aí, primeiro eu vou olhar para o sinal. Mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6. E se for menos 2 vezes menos 3? Espera. Menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6. Então, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Beleza? Essa é a minha dica especial. Isso tudo tá no livro, gente. Não esqueçam de ler o livro, por favor. E, por fim, a gente vai ter a divisão. A divisão, a gente traz elementos como divisor, dividendo, quociente, resto. E ela também vai seguir a regrinha do mais com menos, e que eu acabei de falar da multiplicação. A soma e a subtração, elas têm o mesmo peso. Então, se eu for fazer uma continha com soma e subtração, não importa a ordem. Já a multiplicação e a divisão, elas são mais fortes. Então, se elas aparecem numa continha, elas devem ser feitas antes. Então, a multiplicação e a divisão, elas são mais fortes. Então, elas têm que ser feitas antes do que a soma e a subtração. A boa notícia é que a nossa atividade dessa primeira unidade, ela é de criatividade. E eu adoro isso. Eu prezo muito pela criatividade de vocês. Então, vocês vão ter que fazer criar, né? 4 situações que vocês estejam vivendo que trazem essas operações. Para quê? Para a gente ver que essas operações estão na nossa vida o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu fui no mercado, levei tanto de dinheiro e a conta deu tanto. Meu troco foi de tanto. Qual continha que eu fiz aí? Subtração. Então, quando vocês forem ver lá a atividade de matemática, que é uma das atividades, lembrando que tem uma de física, uma de matemática e o questionário, façam o questionário, por favor. Quando vocês forem fazer a atividade de matemática, vocês vão ter que criar 4 situações, beleza? Então, se você tiver com qualquer dúvida, pode entrar em contato, mandar uma mensagem na mensageria ou colocar lá no fórum de dúvidas da unidade 1. Eu estou aqui para tirar suas dúvidas durante o semestre. Espero que tenhamos um ótimo começo. Beijo e até a unidade 2. Tchau, tchau.